Olá, estamos iniciando o programa Chamados da Arquidiocese da Paraíba. E para o nosso primeiro episódio estamos aqui, no Seminário Arquidiocesano. Vamos falar sobre vocação. E é claro que o primeiro tema é sobre a vocação sacerdotal. Vamos conversar com o reitor do seminário, alguns seminaristas, para saber como o chamado alcançou cada um deles. Vamos juntos. No seminário ecoam vozes que responderam sim. Há um chamado que não se impõe, mas sussurra no íntimo do coração. Vocação sacerdotal. É Deus quem chama. E o homem ousa dizer: eis-me aqui, Senhor. Ser padre é se vestir de compaixão. É fazer da vida um altar, onde o pão se reparte e a esperança renasce. Entre estudos, orações e lazer, nasce um mistério. Não como um fardo, mas como um dom que oferece, por amor. Aqui, neste chão do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, brotam sementes de um futuro sacerdócio. Jovens que escutaram a voz do pastor e escolheram segui-lo, sem reservas. Porque a vocação é um destino, é uma resposta de amor. E cada sim, dado no silêncio, transforma o mundo, com a força de quem se faz servo. Toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que sejas, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Paulo Luiz Carlos, o que significa, na sua visão, a vocação sacerdotal nos dias de hoje? A vocação, inicialmente, claro, os seminaristas vão também poder dividir isso, mas é um dom de Deus, né? A gente tem que acreditar que é um chamado. A vocação, ela tem uma resposta, né, do homem, né, a vocação ao sacerdócio, ao chamado, mas a iniciativa, diria, o primado da graça é sempre Deus. É Deus que chama, e a gente não pode... Todo vocacionado, ele não pode perder essa perspectiva, né? Não só o vocacionado ao sacerdócio na igreja católica, mas também o matrimônio, claro, é um chamado, é uma vocação. E a palavra vocação, né, pela própria etimologia, né, do verbo vocar, é chamado, né, parte de Deus, né? A vocação é como uma janela que se abre de Deus para que o homem se abra para o mundo, para a igreja, para o serviço do povo de Deus. Então, não se concebe uma vocação fechada em si mesmo. Claro, o fechamento é sinal de doença, né? Então, a vocação, ela também, muito embora, ela se abre para a igreja. Então, o sacerdote é um homem doado, né, pela igreja, pelo povo de Deus, é um homem feliz por estar inserido em uma comunidade. E o seminário é isso, o seminário é essa sementeira, esse jardim fecundo em que nós recebemos essa diversidade, né, diria diversidade porque são jovens provenientes de diversos tipos, caras, rostos, níveis sociais, situações diversas, e que a igreja, né, vai, digamos, lapidando, vai construindo e vai ajudando aquele homem, aquele jovem a descobrir-se diante desse projeto de Deus, para que, uma vez saindo do seminário, ele possa, claro, entrar aí já, digamos, na evangelização propriamente dita, nas paróquias, no serviço ao povo de Deus, na missão, né? Eu, Padre Luiz, eu tenho 20 anos praticamente de sacerdócio, eu vou fazer 20 anos. E sou muito feliz, realizado com a igreja, em diversas
frentes as quais a igreja já me pediu ao longo dos anos de assumi-la. Padre, você queria, hoje, né, Padre, isso eu queria... Pensava em ser padre quando... Não. Pensava outras coisas, né? Como qualquer jovem, né? Tinha namoradas, já fazia faculdade de Direito, estava aí na metade do curso quando, de fato, desperta aquela coisa, né? Claro, nasci em um berço católico, né? Não posso negar, meus pais são muito católicos. Minha família toda, de maneira geral, é uma família muito católica e, digamos que recebi deles toda a herança, essa carga, digamos, genética, né, diria assim, religiosa da família, né, e de frequentar as missas dominicais, mas não pensava, de maneira alguma, no sacerdócio era algo que não passava na minha... Tinha outros planos, né. Agora, é difícil explicar, assim, talvez para alguns você possa dizer de maneira pontual, alguma experiência. Para mim, claro, tive algumas experiências na igreja, em grupos, em pastorais, em serviços, mas eu acredito que a vocação foi sendo confirmada ao longo dos anos, né? Fiz experiências em áreas indígenas aqui da própria arquidiocese, na Baía Traição, e aquilo que certamente me movimentou, aí me impulsionou, o universo acadêmico também, no qual eu estou muito inserido hoje também. Então, eu acho que esse ambiente todo foi formando a vocação minha, né? Ao ponto que diria que a gente não consegue mais viver sem ela. Rodrigo, como é que foi o processo de discernimento vocacional até a entrada no seminário? Bom, o meu processo de discernimento começa já, eu diria que desde a infância, né? Quando eu pensava já em ser padre. Mas é claro que a gente vai vivendo e vai se deparando com outras situações, com outras oportunidades, com o mundo inteiro que a gente tem à nossa frente, à nossa disposição. E vem sempre aquilo que as pessoas temem, mas que é importante, que são as crises, né? Quando você se pergunta o que eu vou fazer, o que eu devo fazer, o que eu vou ser quando crescer. Mas eu diria que o que me ajudou bastante no discernimento, em primeiro lugar, foi ter uma convivência em uma comunidade católica. Quando eu falo comunidade, digo pessoas mesmo, não no sentido de uma comunidade específica, mas uma convivência também paroquial, na minha paróquia de origem, lá no Geisel, Santo Antônio de Pádua, e a proximidade com o sacerdote daquela paróquia. Foram coisas que me ajudaram no discernimento. São coisas que podem auxiliar também aqueles que buscam o sacerdócio. O que mais te surpreendeu, Rodrigo, ao entrar no seminário? Alguma coisa te surpreendeu e o que mais seria? Muitas coisas me surpreenderam, mas eu diria que o que mais me surpreendeu de fato é ver a ação de Deus todos os dias, em cada detalhe, em cada coisa, e a própria transformação que vai acontecendo com cada um de nós, porque a gente entra de um jeito, com uma cabeça, pensando algumas coisas, e ao longo do tempo a gente vai vendo que é preciso mudar, que é preciso mais intensidade, que é preciso mais conversão, que é preciso de fato confiar, né, se abandonar. E ver também que o seminário é um lugar que propicia muitos momentos para que a gente possa ter de fato esse encontro e essa configuração a Cristo. Como é a rotina de um seminarista de filosofia? Olha, como no nosso seminário nós vivemos junto do pessoal da teologia, então é um pouco parecido, mas nós acordamos bastante cedo, então 5h30 da manhã nós já estamos de pé, e aí nós temos a oração pessoal, nós fazemos já na capela, temos a missa pela manhã às 6h30, junto com a oração das laudes, que é uma oração própria dos padres e dos religiosos, o ofício divino, laudes, vésperas completas. E ao longo do dia e da tarde nós temos estudo. Temos aula, temos estudo pessoal, temos momentos de esporte, também as refeições, ali por volta de meio-dia, o almoço, 6h o jantar, mas é um dia bastante intenso. Então assim, a gente começa de manhã e só para realmente para rezar as completas e dormir. Então é algo que se você não se dedicar, você acaba se perdendo no meio da rotina. O que te motiva a dizer sim até agora? Todos os dias? Eu diria que o que mais me motiva é ver que Deus não desistiu de mim, que Ele poderia ter me deixado lá onde eu estava nas minhas questões, nas minhas dúvidas, mas Ele me resgatou, me chamou. Então eu diria que é uma ação de graças a Deus. O que mais me motiva é que eu não posso ficar em silêncio diante dessa voz que ecoa, que é a voz do Senhor. Dentro daquilo tudo que Deus falou, o que é vocação para ti? Para mim, vocação é um dom, é um chamado, mas é também conversão e obediência.
porque é preciso lembrar, a vocação, não sou eu que escolho minha vocação, ela é sempre obediência ao chamado de alguém maior. João, como é que você amadureceu sua vocação até aqui? É engraçado porque a gente escuta as partilhas dos irmãos aqui, né, o padre falando sobre já sua vivência madura e Rodrigo no início, e a gente vai fazendo memória daquele tempo em que tudo parecia muito novo, muito... a gente romantiza muita coisa. Isso é bonito porque a gente vai se entregando pouco a pouco, e quando vê a gente já está totalmente dentro daquilo que nosso Senhor chama. Então, o meu processo inicial foi um pouco atípico. Muitos, assim, a gente vê as partilhas dos irmãos, sempre no serviço do altar, né, a vivência na igreja. A minha segue um pouco parecido, mas eu não tive essa intimidade junto do altar no serviço, mas de missa dominical. E como eu sou filho único, então sempre meu pai, minha mãe e eu, no banco da igreja, participando da Santa Missa aos domingos. E daí, desde pequenininho mesmo, isso eu me recordo, eu olhava para o altar, olhava para a figura do padre e via algo diferente, algo me chamando. Mas, como criança, também deixava muito para lá, brincando, aquela coisa toda. E através das amizades, do colégio, né, de tudo, eu fui um pouco me distanciando da igreja católica, quando eu digo. Mas meus pais sempre sustentando a fé, não, vamos à missa, vamos à missa. Tive um tempo rebelde de que não queria acreditar em nada, mas sempre à missa. E daí, quando eu estava mais velho, né, já adolescente, aquele chamado bateu mais forte. Assim, através das amizades, né, me apresentando, e como eu sou uma pessoa que gosta de conhecer, de ir a fundo as questões, isso também reflete aos dias de hoje, né? Quando eu gosto muito de ir a fundo as coisas, eu fui entendendo o que era a igreja, entendendo mais e mais. E aquele desejo, aquele olhar bonito que eu tinha, começou a crescer mais ainda. Como foi em casa, assim, quando você decidiu? Foi tranquilo? Eu, assim, de repente, mas é isso mesmo que tu quer? Minha mãe, você quer isso mesmo? Você tem namorada e não sei o quê, e eu... Eita, mãe, barrou. Aí meu pai, na mesma hora, retrucou. Mas se ele quiser, Leninha, o que é que tem a ver? A gente vai apoiar ele. Ou seja, foi totalmente ao contrário. Ele quebrou minhas pernas, porque eu fiquei sem resposta e depois que eles conversaram entre eles, porque já não estava mais ali, eu estava só escutando os dois, eu disse, e agora? Ok. Mas assim, os dois entraram no consenso e disse, o que você quiser, meu filho, estamos aqui. Pois bem. Daí chegou o dia de realmente eu dizer sim. Meu pai ficou nervoso, porque realmente eu iria sair de casa, e foi um susto. Mas aí os anos foram se passando, a vida foi acontecendo, foi aprendendo, eles também. Eles vêm muito aqui no seminário, gostam muito, convivem comigo aqui quando podem, que trabalham. E hoje eu digo que são os meus maiores defensores. Defendem firme, meu filho, aguente, estamos juntos, mas também se você quiser voltar, venha. Mas estão lá defendendo, estão apoiando, motivando. Eu digo que eles são os meus maiores intercessores aqui em Terra. São os meus pais. Quais são os maiores desafios de um seminarista? Muitos, de fato, são muitos. Não vou dizer que a vida é um arco-íris, que não é para ser também não. Até porque a gente precisa se disciplinar, a gente precisa aprender, se formar. Mas aqui os maiores desafios é justamente deixar tudo. A gente perde a autonomia, isso é normal. Até porque a gente precisa entrar numa disciplina, a gente precisa aprender. A gente não está aqui obrigado. A gente está aqui porque Deus chamou e a gente aceitou o chamado. Mas tudo isso vivido olhando o objetivo, que é o próprio Cristo, a gente consegue viver muito bem. Agora se perde se a gente não olhar o objetivo. Mas só isso mesmo, porque como você vem de uma vida já meio que montada, já com tudo muito desenhado, então quando você se depara com essa situação, meio que assusta. Mas ao longo dos anos a gente vai entendendo, aprendendo, porque a gente tem que exercer algumas virtudes, humildade, simplicidade, enfim. É isso. O que te sustenta nos momentos de cansaço? O que me sustenta nos momentos de cansaço é voltar atrás. A gente partilha muito, inclusive, informação que a gente precisa motivar essas amizades do passado. Aquelas que montaram meio que o seu caminho vocacional também. Não só falando de igreja, mas com a sua liberdade, com o seu jeito, sua personalidade. Então, quando eu começo a me perder de mim mesmo, estou num ambiente em comunidade, somos todos irmãos, mas cada um é um mundo, isso é normal. E daí, quando eu vejo que eu estou me perdendo aquilo, quem é João? O João que disse sim ao chamado. Então, começo a voltar ao primeiro amor. Voltar ali, onde tudo foi sendo criado ali, amadurecido, enfim.
E daí, quando eu começo a voltar para esse momento, eu percebo que é por isso que eu tô lá no seminário. A essas pessoas e, enfim, as coisas que a gente vai fazendo, vivendo, vendo. Do início da caminhada até agora, qual foi o momento mais marcante para ti? Do início da caminhada até agora, qual foi o momento mais marcante? Acho que ano passado, tem um testemunho. Foi uma situação em que poderia até dizer que era vida ou morte, assim, sabe? Mas foi quando eu entendi que Nosso Senhor tinha alguma coisa para mim. Não tenho plena certeza porque eu não sei, mas estou dizendo sim a esse momento em que tudo poderia acabar. Eu estava na praia, né, tomando banho de mar, e de fato esse momento foi muito marcante. Acaba que eu me afoguei. Então eu me deparei com nada. E eu olhei pro céu. E eu lhe disse, acabou aqui. Tipo, até aí mesmo. Tá tudo bem, é só isso mesmo que eu contribuí. Mas a esperança ainda no meu coração. Aguenta. Até que o salva-vidas veio, né? E foi quando eu vi esperança. Aí quando eu saí do mar, eu pensei muito sobre isso. Aí fortaleceu um pouco a minha vocação, um pouco mais. Sustente, porque tem alguma coisa a mais. Você precisa ainda chegar ainda ao objetivo. Sua missão ainda não acabou. Então, e passou toda a vida assim do seminário, porque foi o tempo que eu estava, né? Que estou. E isso foi forte. Porque me vi muito íntimo de Jesus, de questioná-lo. Não vai ter mais nada e tudo mais. E aí ele foi e conseguiu dar mais uma chance nesse momento. Então, durante toda essa caminhada, acho que esse momento foi assim uma coisa vivida, bem forte. Como é que foi em casa, Rodrigo? Quando você disse assim, olha, agora eu vou para o seminário, vou sentir um chamado e agora eu quero seguir. Foi bem difícil, porque meus pais não aceitaram de jeito nenhum que eu viesse para o seminário. E, na verdade, eu só disse mesmo quando eu já estava para começar os encontros vocacionais, porque eu sabia que eles não iam aceitar. Então, as pessoas perguntavam, eles perguntavam, eu dizia, se for da vontade de Deus, a gente vai, né? Mas, assim, mais ou menos uns 2 anos, porque eu peguei o tempo da pandemia, então foi muito difícil, eles não aceitavam de jeito nenhum e era muito complicado. Mas aí eu disse, tô nem aí, eu vou, porque é Deus que tá me chamando. E fui. E com o passar do tempo eles passaram a aceitar. Quando eles conheceram o que era de fato o seminário, a própria proximidade do seminário, essa abertura com as famílias, permitiu a eles quebrar muitos preconceitos que eles tinham na cabeça. E hoje eles me apoiam. Isso eu vejo como uma das ações de Deus na minha vida. Dos meus pais que não aceitavam de forma nenhuma que eu estivesse no seminário, hoje eles me apoiam muito na minha vocação. Eu perguntei a João, mas pergunto a ti também, qual foi o maior desafio até agora, dentro da tua vocação? Ou o momento mais marcante, ou algo que realmente, desde quando você disse seu sim? Eu diria que o maior desafio na vida de um vocacionado ao sacerdócio é um paradoxo que já foi predito, inclusive por Blaise Pascal, que é o homem que tem consciência da sua própria miséria e diante de um mistério tão grande ele não entende como nem porquê, só entende que deve ser feito. É como Cristo diz no Evangelho, né? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu diria que o maior desafio é esse. É você olhar para si, saber quem você é, saber que você é um pecador, saber das suas misérias, mas mesmo assim contemplar as alturas daquilo que Deus te chama. E aí é mistério, né? Não tem como explicar. O que o senhor diria para um jovem que se sente chamado a entrar no seminário nos tempos de hoje? Olha, enquanto formador e promotor vocacional, né, eu diria que, claro, se Deus te chama, né, ao sacerdócio, se você sente essa luz, né, essa inspiração, mesmo que lá incipiente, né, se questione. Né, aprofunde, digamos, a vida, né? Claro, se é jovem em idade, todo jovem, adolescente, jovem, digamos aí, namore, tem as suas experiências. E eu acho que tudo isso, de fato, a vocação ela vai te inquietando. Então, se Deus, você está sentindo isso,
procure ajuda, né? Reze em relação a isso, né? Na Arquidiocese nós temos diversos canais, né? E procure ajuda de Deus, procure ajuda na sua paróquia ou na sua comunidade de um padre, alguém que possa te orientar, para que possa te ajudar naquilo que nós chamamos de discernimento. Em poucas palavras, Padre Luiz, como o senhor descreveria a alegria de ser padre todos os dias? É sempre começar, eu acho que tem um chabão, vocação certa é vida feliz, né? Então é a alegria de você se renovar a cada dia, estar convicto a partir de uma opção profunda, a orientação que você faz em vista da convicção de um chamado que vai se firmando a cada dia, isso te traz alegria. Alegria de quem se sabe filho de Deus, alegria de quem se sabe chamado ao sacerdócio e alegria de quem se sabe mais ainda servindo ao povo de Deus. Isso é uma alegria, eu te falo... Elbeval e demais aí, pessoal da Pascom, eu já estou com quase 20 anos de padre, faria tudo novamente, né? Na alegria de cada dia, de começar e de servir a igreja e o povo de Deus. Conversa boa, né? E é disso que a gente gosta. Falar sobre vocação é a nossa missão durante todo esse mês de agosto aqui no canal da Arquidiocese da Paraíba. E eu já convido você para o próximo domingo estar com a gente de novo. Até lá!